Olá a todos, a todas e a todos que nos acompanham aqui mais num episódio do podcast Afro-Europeu. Eu sou a Leia Ferreira, co-criadora da Mukiri, e estou aqui acompanhada da minha irmã, Sara Ferreira. E eu sou Sara. Nós estamos aqui com uma convidada, a Lívia, e antes de passar a palavra à Lívia para que ela se possa apresentar, nós, como vocês já sabem, introduzimos sempre o convidado com base na pesquisa prévia que nós fazemos sobre a pessoa. Sobre a Lívia, nós sabemos que ela é uma mulher brasileira, académica, e começou a viver em Portugal devido aos seus estudos. É mestre em estudos africanos pelo ISCTE, que é o Instituto Universitário de Lisboa. A Lívia disponibilizou vários trabalhos, mas este em particular para nós é um dos mais interessantes e que foi com o qual nós deparamos e que teve um impacto muito positivo para nós, que é uma dissertação de mestrado denominada Mulheres Negras e o Cabelo Crespo, Racismo, Sexismo e Resistência. E sem mais formalidades, eu vou passar aqui a palavra à Lívia para que ela nos possa, pelas suas próprias palavras, apresentar-se um bocadinho e dar-se a conhecer. Oi, eu sou Lívia. Eu estou muito feliz de ser convidada, muito empolgada também. E eu acho que, antes de mais nada, né, a gente tem que. Eu não me considero bem acadêmica, né? Eu estou entrando na academia agora. Eu me considero mais como militante mesmo, né? Uma pessoa que começou na. Quando eu me formei na faculdade, o que eu fiz foi me afastar da academia, porque não saí bem traumatizada. Não é que minha faculdade tenha sido ruim, mas o processo de fazer o último ano foi. Mas eu fui para o mercado de trabalho e nisso eu comecei, de fato, a minha militância. E eu, como não sou só uma mulher brasileira negra, eu sou uma mulher periférica também, que eu nasci da periferia do Rio de Janeiro, construí minha vida na periferia do Rio de Janeiro. Eu só saí da periferia para fazer a faculdade e retornei. Uhum. E quando a gente retorna, foi chamada uma necessidade de fazer parte de coletivos de pessoas negras e entrar num partido político. Eu fui filiada, acho que até hoje eu sou filiada ao PSOL, apesar de estar aqui em Portugal, mas enfim. E com esse debate que foi se abrindo, eu conheci mulheres maravilhosas que ajudaram muito na questão da política e tudo mais. Eu senti uma necessidade de voltar a estudar. E essa vontade de voltar a estudar foi muito incentivada a fazer o mestrado. Uhum. Bem, a situação do Brasil não estava fácil, estava desempregada, eu acho que isso é muito importante, que eu vim aqui vai fazer 5 anos, né? Foi antes do Bolsonaro, foi no governo Temer, então não estava muito fácil, eu passei por várias questões psicológicas muito fortes por conta da violência urbana que tem, típico da cidade do Rio de Janeiro, e eu conversei com meus pais e eu vim para cá para fazer um mestrado e também para poder ficar numa situação psicológica melhor, mas Sim, continuei militar, não me afastei da militância, e essa militância ela está associada à minha vida acadêmica, que pretendo continuar no próximo ano, se a propina me permitir, claro, se o dinheiro permitir. Mas eu não quero parar, e a questão é essa, né? Eu acho que quando a gente fala sobre mulheres negras e tudo mais, não tem como se fechar na academia, porque é um assunto que está muito latente, não é assunto do passado, é um assunto que está bem presente, e não é só escrevendo fechado, você tem que mudar dentro da academia como um acadêmico, mas também fora. Você tem que chegar e atravessar os muros e derrubar esses muros da academia, e é disso que eu acredito. sim. Muito obrigada, Lívia, por aceitares o convite de estar aqui connosco hoje. Nós hoje temos como objetivo dar continuidade a uma conversa que nós já começamos no nosso Instagram, e também vai muito ao encontro do teu trabalho, que queremos falar contigo sobre cabelo crespo, visto que és a autora desta dissertação, que é Mulheres Negras, o Cabelo Crespo, Racismo, Sexismo e Resistência. E queremos dar também início a esta conversa com uma pergunta que talvez possa parecer um pouco básica, mas que nós achamos que é de extrema importância realizar e que tem também um significado político muito forte, que é tentar entender porquê que tu decidiste estudar sobre mulheres negras e porquê estudar sobre o cabelo crespo e porquê fazer ênfase ao racismo, ao sexismo e à resistência. Acho que só uma correção, o título da minha tese é Mulheres Negras e o Cabelo. Sim, ai, obrigada pela E correção. tudo bem. É só uma correção, assim, do título. Eu podia ter colocado o cabelo crespo, mas também falo sobre o cabelo cacheado também. Sim, sim, tens toda a razão. Mas
Mas, assim, a ideia foi que quando eu cheguei em a estru quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já tinha bem estruturado o que eu queria falar. Eu queria falar sobre mulheres negras e o racismo. Uhum. A minha pergunta é: quando é que começou o racismo no Brasil? Será que existe racismo em Portugal? Será que o racismo no Brasil é de uma certa forma, uma vertente do racismo português? Porque o Brasil foi colonizado durante 300 anos por Portugal. Então, e teve toda uma estrutura laboral de pessoas escravizadas e principalmente pessoas negras. Primeiro indígenas, depois negras. E era mais ou menos isso que eu vinha saber a questão. E eu, como mulher negra, como eu falei antes, eu voltei à militância mais pelas mulheres negras, eu fui chamada e comecei a me envolver, então já me batia na minha cabeça, eu tenho que falar sobre mulheres negras. Eu preciso falar sobre mulheres negras porque eu sou uma mulher negra, a minha militância é também com as mulheres negras, eu preciso falar sobre isso. Só que eu não sei se vocês vão ver em imagem, eu tenho uma cor mais clara. Uhum. Então, a minha questão é: qual é a condição de uma mulher negra de pele um pouco mais clara? Porque em alguns lugares eu não sou identificada como mulher negra, em outros lugares não sou identificada como mulher branca. O que eu sou? Tem esse não lugar do, vamos dizer, do mestiço, vamos colocar. Sim. Muitas vezes as pessoas colocavam com parda, eu não me sentia à vontade de me identificar quanto mulher negra, até que uma mulher negra, o pessoal do movimento negro falou, tu eres negra. E tanto foi uma mulher do Rio Grande do Sul que falou isso. Ela Uhum. disse, ô nega, tu é nega. Aí eu, sou. É porque eu tenho aquele lugar. Eu sempre fui tratado como a mulata, o produto de exportação. E eu tive que ter um estudo muito grande sobre isso, sobre o que seria a mulata, né? Sim, E eu falo até um pouco disso na minha tese. E eu cheguei com isso, eu queria também estudar o colorismo. sim. Mas a estrutura do mestrado aqui é um pouco diferente. No Brasil, ela é mais extensa, ela demanda um pouco mais de trabalho. Ela tem maior número de páginas e demanda você fazer artigo praticamente todo mês e Ah. publicar esses artigos. É muito mais trabalhoso do que E aqui em quantos artigos é que Portugal. terias que publicar, caso tu estivesses no Brasil, só para nós termos uma ideia, mais ou Ah, menos? pelo menos um por cada cadeira. Pelo menos. E Ok. é bem, assim, tipo, é bom, mas ao mesmo tempo é problemático. Por exemplo, eu tinha uma coisa que até me afastou de fazer mestrado imediatamente quando saí da faculdade. Sim, Muitas amigas minhas estavam com problemas mentais por conta disso, por causa da que era demanda e muito quão pesado. exaustivo era. Exato, a minha irmã ela já foi direto e ela sofreu, ela teve anorexia nervosa, não é por querer emagrecer, mas é por conta do mestrado. Sim, E eu vi, e não era isso, todas as pessoas em minha volta estavam enlouquecendo. sim. Então eu E cheguei assim, ok, só vou me uma questão, afastar. Lívia. Aqui comentaste que tinhas os artigos, não é? Tinhas que, se estivesse a fazer no Brasil, tinhas que fazer os artigos um por cada cadeira, assumindo que Uhum. seria mensal, disseste, não é? A periodicidade. Mais ou menos, às vezes por semestre, porque é dividido por semestre no E Brasil, não depois, sei se tem cada noção. artigo também era sujeito a uma avaliação do professor responsável pela cadeira, entendo. Exatamente, ou se não da própria revista ou do congresso que você ia. E se tu E se não fosses aprovada, terias que repetir ou ficar mais tempo. não sei se repete ou não, mas é porque dentro do meu meio não houve nenhuma pessoa que não foi aprovada, mas você tinha que refazer, não refazer a matéria, mas tinha que fazer o artigo até que ele seja publicável. Ah, ok. Sim, só E para essa trazer pessoa, um bocadinho de assim, contexto e entendimento. eu não sei se eu tô falando alguma merda, porque foi há 10 anos atrás, Sim. mas não sei se mudou, mas eu duvido que tenha mudado, mas era uma pressão muito grande, Uhum. que me afastou. Aí quando eu vim para cá já era completamente diferente, eu queria falar sobre colorismo, a minha professora, aí eu fui procurar a Cristina Roldão, porque, óbvio, falar de mulher negras em Portugal, você quer uma orientadora, é Cristina Roldão. E na época ela estava no Isqueté, Sim. conversamos. Eu falei, eu quero falar sobre colorismo aqui em Portugal e fazer o paralelo com o colorismo no Brasil, tentar saber se há relação entre o racismo português e o brasileiro. Achei assim, bicha, esse daí para, né? Você Sim. está sonhando demais, que isso daí é uma tese de doutoramento. Aí eu, é mesmo? Ela, não, vamos ver o que dá para trabalhar sobre colorismo. E a gente chegou sobre o cabelo. Por que Uhum. chegamos no cabelo? O cabelo ele é importante porque ele é uma marca social.
exato. É uma marca racial e uma marca social, porque quando a gente fala de uma sociedade racista, a raça também é uma marca social. Sim, É o defeito de pele. Então, até o livro que eu tenho aqui é o defeito de pele, vamos dizer assim. sim. Então, e você tendo cabelo crespo, você é dado como uma pessoa negra, independente da cor da sua pele. Do cabelo Uhum, cacheado, dependendo do tipo do seu cacho, também é dado como pessoa negra, independente da cor da sua pele ou das suas feições. uhum. Já é um primeiro elemento que te identifica, o cabelo. E também é o elemento do qual você pode modificar de maneira barata e rápida. Nós Exato. falamos, na conversa anterior, nós falamos sobre cirurgias plásticas. Cirurgia plástica ela é cara. Uhum, Cirurgia plástica nem todos têm acesso. Mas você modificar a textura do seu cabelo é mais acessível para uma pessoa negra, principalmente uma pessoa negra trabalhadora, do que uma cirurgia plástica. Não é à toa que a gente vê salões em vários pontos de Portugal, Brasil, ou alguns países africanos, que tem o processo de mudança de textura, ou você desfrisar, alisar, de tirar o volume. E é exato. fácil, e é rápido, e você pode fazer até em casa. E Sim. ao mesmo tempo, o cabelo negro, ele se torna, vamos dizer, cabelo negro entre aspas, porque a África em si é o continente que tem maior variedade genética. Então você encontra também em África pessoas negras com cabelo liso. Sim. Pessoas negras com pele mais clara, isso daí é incontestável. Mas o estereotipo que nós temos de pessoas negras, cabelos de pessoas negras, que é o crespo, é, então a identificação, por exemplo, você com o que é o cabelo mais aceitável ou não. Uhum. Então você cai no colorismo, por exemplo, as pessoas negras, que nós temos como negras, o estereotipo de negras, pessoas negras é o cabelo crespo. Sim. As pessoas que são mestiças, ditas mulatas, entre muitas aspas, depois a gente pode problematizar o termo mulatas, que são mais aceitáveis, perdão, que são mais aceitáveis, elas têm um cabelo cacheado, que tem uma aparência melhor. Uhum. Então, fica naquele meio termo. Então, o cabelo também é uma forma de você estudar o colorismo, Sim. de uma maneira mais indireta. E, ao mesmo tempo, você falar de cabelo, você tem que falar de mulher, porque toda a feminilidade do corpo da mulher, um dos Envolve o principais cabelo. elementos é o cabelo. Exato. A mulher tem que ter cabelo grande. Loucura fui eu que uma vez cortei o meu cabelo, bem curtinho, e as pessoas começaram, não me viram mais como mulher, me viram como homem, como um puto. Sim. Isso também aconteceu. E exato, e você olha assim, até olho no espelho e falo: "Gente, eu tenho feições femininas, como assim as pessoas me confundem, sabe?". Mas não, só o fato de você cortar o cabelo, ou você não é mulher, ou você não é feminina, vulgo, no Brasil a gente usa o termo sapatão, esqueci como é que é o termo no Brasil, em Portugal, fufa. Sim, 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 mais Ou você pejorativo. Sim. exato. Tipo, tudo bem, não tem problema de me confundir, mas a minha sexualidade e o meu gênero não está ligado ao meu cabelo, mas para a sociedade machista está. Está, sim. Então, o cabelo envolve tudo isso. É uma coisa, é simplesmente o tecido morto que tem um simbolismo muito forte no corpo principalmente da mulher negra. Então, eu conversei com a Cristina me deu essa ideia não foi minha, a gente foi conversando, conversando, conversando sobre as nossas vivências, aí todas nós, tipo, nós duas, na mesma fase da vida, apesar dela estar aqui em Portugal, estar lá no Brasil, tivemos vivência parecida, principalmente sobre mudança da textura do cabelo e como é que era a nossa relação com o cabelo. Aí chegou assim, vamos pegar isso e vamos estudar. Aí surgiu a ideia, comecei a minha pesquisa, foram 2 anos e pouco de pesquisa, queria que minha tese fosse muito maior, porque eu queria falar, cada capítulo eu queria que pelo menos tivesse 50 páginas. Sim. Eu sou um pouco ambiciosa em relação a isso, e a gente começou, e foi até engraçado que eu queria falar com as mulheres trabalhadoras de salão de beleza, Hum, mulheres negras que tratavam disso. A princípio era isso. sim. E Interessante. como é que isso afetava e as clientes? Veio a pandemia. Ah, Então eu não então por conseguia causa disso fazer. não chegaste a fazer entrevistas? Eu cheguei a fazer, tanto é que na minha Às tese vezes. tem 2 entrevistas que foram entrevistas exploratórias. Isso Uhum. foi antes da pandemia. Ok.
Só que eu tive duas dificuldades muito grandes. Primeiro foi a pandemia. O segundo eu não consegui encontrar mulheres negras portuguesas que trabalhassem com cabelo natural. Eram quase todas brasileiras. Sim, Naquele período, eu estou falando de 3 anos atrás. pois. Pode ter modificado, eu ainda não saí na rua para verificar. Mas Talvez todo seja. salão que eu parava eram brasileiros, homens e mulheres brasileiras, Sim. negros ou brancos, principalmente negros. Então, ok. Aí eu falei assim: não, não, então vamos trabalhar com as mulheres negras portuguesas que trabalham com cabelo, ponto. Com Uhum. modificação ou não, e vamos tentar trabalhar com os trabalhadores brasileiros também. Exato. Veio a pandemia, então surgiu a ideia de fazer um inquérito online, Online. que é um inquérito que dá para fazer algum tipo de conclusões, mas é muito limitado. Uhum. Porque precisava ser um inquérito muito maior e eu devia ter. Aí está um outro ponto que é importante que dificulta em Portugal: precisamos ter um inquérito sobre raças, para saber quantas pessoas negras possuem Portugal. Exato. E eu não sei qual é a porcentagem de pessoas negras que tem em Portugal e qual é a porcentagem daquele. Que aquele foram 200 pessoas, mais ou menos, mulheres negras que eu fiz, que responderam ao meu inquérito. Eu não sei Sim, quantas aquelas 200 mulheres é o dado representativo da porcentagem de pessoas negras. claro. Porque você tem muito de origem: brasileiro, português, cabo-verdiano, angolano. No meio pode ter pessoas brancas. E, Exato. com certeza tem. Sim. Então eu não posso não posso estimar as pessoas. E tem pessoas negras, portuguesas, que são negras, e a gente sabe que existe, elas existem. Eu não consigo determinar, eu não consigo verificar. Então há essa limitação que eu queria superar, e é uma limitação que todas as pessoas que estão, populações negras em Portugal, pessoas negras em Portugal, passam por isso. É uma dificuldade muito grande. A gente não tem ideia da dimensão que a gente está trabalhando. Se é grande, se é pequena, se é média ou não. Isso daí é muito limitador. Até não só para a gente, até mesmo para o governo português, se quisesse trabalhar com questão antirracista, para saber onde é que está essa população negra, vamos colocar asiática, do sudeste asiático, Exato. cigana. Acho que ciganos tem, não sei se tem no censo português. Não, eu acho que não há para ninguém. Eu Não, não tenho a certeza. Não há por exato. causa do. Há um. Eu encontrei um documento que até utilizei na minha dissertação. Este documento foi porque parece que houve um relatório feito pela. Como é que se chama? Pela, pela União Europeia. Hum. Não tenho a certeza. Eu estou a confundir. Não sei se é pela ONU ou pela União Europeia. Sim. Então, o que é que acontece? Um desses relatórios está a explicar que há uma lei portuguesa que não permite que Ah, sim, sim. se estude as pessoas, né, que se divida e que se estude as raças, porque afirmam que é uma maneira de separar Discriminação. as pessoas, yeah, de discriminação. Então, agora que estamos numa era que é, se não me engano, começou desde 2014 até 2024, que é a exaltação e a contribuição para as pessoas afrodescendentes. Depois de ser feito este relatório que encontrou muitas coisas que não pegam, não é? Por assim dizer, entendeu-se que nós não conseguimos fazer contribuições que sejam mais assertivas porque nós não sabemos exatamente isso, que é quantas pessoas negras têm em Portugal e, portanto, acaba por ser muito mais difícil para nós conseguirmos fazer, seja lá o que for, qualquer lei, porque não sabemos quantas pessoas é que se identificam com isto e também para Exato. estudarmos quem é que são as pessoas que sofrem e que são postas à margem da sociedade. Nós sabemos que estas Exato. pessoas existem, mas esta lei não permite. E, portanto, depois deste relatório que foi feito, já começou a haver aí algumas mudanças nesse sentido. Uhum. Ah, tem que ter essas mudanças mesmo, porque precisamos de ações sociais voltadas para essas minorias, chamadas minorias políticas. E para ter essas ações, diretas ou não, precisamos saber quantas pessoas são e onde é que essas pessoas estão. Uhum. Exato. E, então, até teve uma parte que eu tive que ter muito cuidado com o tipo de pergunta que eu fazia. Não podia perguntar,
você é uma pessoa negra? Não. Não podia perguntar isso, porque podia ter uma ação judicial contra que eu estou discriminando. Aí, ok, então eu não faço essa pergunta na minha tese. Uhum. Uhum. E é uma coisa assim extremamente cuidadosa. Uma coisa que, por exemplo, no Brasil, que já sempre teve não, né? Desde a democratização, pelo menos no IBGE, que é o Instituto de Recolha de Dados, Sim. eles perguntam e fazem e tem dados super, eles interpretam esses dados de maneira muito positiva e facilita muito a pesquisa. Uhum. Então, eu posso, se eu escrevesse a minha tese no Brasil, eu faria perguntas muito mais diretas do que a que eu fiz em Portugal. E Claro. você fica meio atada por causa disso. Exato, eu Mas são. consigo te entender, Lívia, porque na minha dissertação eu queria ir diretamente ao ponto, mas eu não sabia, era leiga no assunto, e depois eu comecei a ver que eu quero estudar sobre pessoas portuguesas pretas, mas não conseguia chegar a essas pessoas porque tu não podes fazer essas perguntas logo assim, e também porque essas pessoas, que muitas delas nascem e têm a nacionalidade portuguesa, e então como é que se faz a A questão? diferenciação, não é? Yeah. E o que é que eu fiz? Tive de dar uma volta muito grande, ou seja, tive de falar sobre o fluxo de imigração da década de 60, mas que nós sabemos, porque Exato, depois já vais dizer mais sobre o assunto, que as pessoas pretas já estão em Portugal desde há muito tempo, desde antes da década de 60, mas eu precisava de documentos para comprovar aquilo que eu estava a dizer e não consegui encontrar esses documentos, não é? E depois eu comecei a ver que tive de falar dos pais para conseguir falar dos filhos, mas que não conseguia falar dos filhos da maneira como eu queria falar, não é? Porque envolve a uhum, nacionalidade portuguesa e só, e não falar sobre os pais, porque eu quero falar dos filhos sem ter de falar dos dos pais. pais. Então, ao fazer este círculo, é que eu me dei conta que, apesar de eu querer falar sobre os afrodescendentes na diáspora, eu falei sempre das pessoas que imigraram, ou seja, dos imigrantes, e não falei diretamente das pessoas afrodescendentes porque eu não conseguia. Então isto foi Exato. algo que me meteu muita frustração, mas ao mesmo tempo acho que pode ser já o início, né, a base, mas eu sei que alguém que agarra a minha dissertação, a partir dali vai encontrar outra maneira de conseguir falar hum, diretamente dos afrodescendentes de uma forma que eu não consegui ver. Também tem esta parte Exato. da limitação. Então eu consigo te entender porque teve de ser assim que eu depois fui estudar porque é que não se consegue falar sobre a raça por causa desta lei, Uhum. e depois que não sou a primeira pessoa que tenta abordar Vossa este questão. tema, exato, exato, obrigada, Leia. E foi isto, mas depois eu comecei a ver também o quê? Que para falar dos pais, depois eu tive que justificar como é que, onde é que os pais estavam, ou seja, onde é que estas pessoas viveram no litoral de Lisboa, em Grande Massa e tal, dos trabalhos, e foi esta via que eu encontrei, que depois eu disse, né, que estas pessoas tiveram filhos e tal, mas que alguns filhos foram registados com a nacionalidade dos pais, e como é que os afrodescendentes são vistos como imigrantes. Só que a cena é que eu não Exato. quero falar sobre os imigrantes, eu quero falar sobre as suas pretas portuguesas. Então Exato. acabou por ter dados sobre pessoas que imigraram, e estes dados não são reais porque ficaram na década de 60, mas nós sabíamos perfeitamente, e nós sabemos que há pessoas na década de 60 que já nasceram em Portugal e são portuguesas. Então andamos assim entre. Em ciclo, a gente tenta circundar os nossos limites. Isso faz com que a gente perca muita energia e não consiga os dados certos. E isso estou falando para uma acadêmica, uma pessoa, qualquer pessoa que queira pesquisar, que queira se debruçar sobre esse assunto, um acadêmico ou não, é muito difícil. É muito complicado. São pequenas coisas, pequenos detalhes legislativos, jurídicos ou não, que dificultam muito a vida das pessoas negras em geral. Uhum.
Eu falo pessoas negras, pode ser outras minorias políticas, mas principalmente pessoas negras em geral. Que a gente tenta pesquisar sobre isso, que é o nosso tema de estudo, e a gente fica com um braço e pés atados e a gente tem que fazer malabarismo, né? Fazer jeitinho, né? Como falamos no Brasil, é fazer uma gambiarra por aí para poder superar esses problemas. Mas Uhum. você não consegue, a gente fica muito limitado e dava para fazer coisas muito melhores se não tivesse esse embargo, né? Mas eu tenho quase certeza que essa lei foi feita mesmo para poder dificultar a gente, que é, é aquela questão do luso-tropicalismo, né? Que é, ok, Portugal não é racista, racistas são os outros. É Exato. uma coisa que a gente ouve direto, é muito, 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 muito fácil você ouvir isso. E constantemente. É um discurso que realmente está É muito no quase um dia a dia, mantra. está muito enraizado, sai muito naturalmente e com bastante frequência. Sim, Yeah. completamente. Lívia, tu mencionaste, pronto, nós falamos aqui brevemente sobre o cabelo e a forma como o cabelo está associado à feminilidade, acho que é assim que se diz, das mulheres. E eu queria também perguntar que importância é que, pronto, nós sabemos que o cabelo, não é? Está dentro dos padrões de beleza, obviamente, isso é inegável. E a questão que eu tenho para ti é que importância é que os padrões de beleza têm. ah, eu assumo aqui que todas nós sabemos que os padrões de beleza são importantes, mas às vezes sim podemos encontrar-nos com conversas do género de sim, mas isso não é assim tão importante, basta ignorares, basta acreditares em ti mesma, basta não ouvires a tua amiga, o teu vizinho, etc. Mas não sabemos que não é bem assim. Então queríamos entender um bocadinho que importância é que os padrões de beleza têm, desde um ponto de vista de uma historiadora, que é também parte daquilo que tu és, e como é que uma mulher negra se encaixa nesses mesmos padrões. Ok, começar mulher negra não se encaixa. Ou não, exato, é Vamos lá, o dizer, padrão ou de não. beleza foi feito para a gente Eu não não queria se já dizer um encaixar. ou não, né? Eu não queria dizer um ou não Sim, porque sim. isso era parte da resposta. Eu quero mesmo que tu possas Ok. responder. E antes disso, nenhuma mulher se encaixa no padrão de beleza. O padrão de beleza é feito para ser inalcançável. Padrões de beleza, padrões sempre existiram dentro da sociedade. Você tem uma idealização de uma beleza, uma idealização de uma mulher. Mas o padrão de beleza está muito ligado ao machismo. Por que eu falo isso? É, o padrão de beleza que nós temos é o padrão de beleza que vai para as mulheres. Às vezes é o padrão de beleza único. Sim. Por exemplo, eu faço o levantamento histórico na tese que desde o século XV são determinado momento os padrões de beleza eu falo assim, ok, vamos estudar padrões de beleza em determinados espaços, Uhum. porque são espaços importantes. Por exemplo, eu pego na Itália, que é o padrão de beleza de mulher de cabelo comprido, às vezes louro, numa sociedade que a maior parte das mulheres da época tinham cabelo preto, ou seja, muitas descoloriam o cabelo, e aquela questão branca. E depois a gente vai transpassando de acordo com os espaços. Bem, o padrão de beleza ele vai servir para que e dentro entre os homens, né, temos um padrão muito mais amplo. Óbvio, mas o Luís XV na França com as suas perucas e tudo mais, salto altos. Mas você tinha a figura do nobre aristocrata, mas também tinha a figura do nobre guerreiro. Depois Uhum. você vai ter do burguês, ou seja, o homem pode ser o homem esguio, o homem gordo, Sim. enfim, vários corpos. A gente pode conseguir ver isso na televisão. Mas para a mulher tem aquele padrão que é um padrão quase que único. Uhum. E esse padrão de beleza ele vai se dar para controlar o corpo das mulheres. Exato. E ele está ligado consequentemente, é um padrão de beleza ligado à classe social e, consequentemente, à raça. Por que no século XV até o século XIX, o modelo padrão de beleza eram mulheres brancas, pálidas e, de uma certa forma, frágeis, principalmente na era vitoriana? Uhum. Eram mulheres que não trabalhavam, eram mulheres ricas, de classe média alta, que não iam no campo. A gente tinha até então nós tínhamos uma sociedade agrária, no qual as mulheres trabalhavam de sol a sol,
e tinham a pele queimada. Eu estou falando do padrão de beleza europeu, atenção, não estou Exato. falando de padrão de beleza americano, latino-americano, ou africano, ou, ou do oriental. Estou falando do padrão de beleza europeu, porque eu estudo uma sociedade ocidental dominada pela Europa, Exato. no primeiro momento. Então, essas mulheres não trabalhavam, então tinha pele clara. E o cabelo, ele será também o cabelo mais claro, porque coloca a inocência, invoca a juventude, porque está ligado à fertilidade da mulher, né? Porque mulher velha, vamos, velha entre aspas, né? A mulher determinada, depois de uma determinada idade, não pode gerar filhos, porque a mulher tem que gerar. Aí temos aqui vinculado diretamente ao machismo. Sim, A mulher tem que ser fértil, ela tem que ser dócil, e muito da questão do cabelo ser mais claro é ligada à questão da inocência, principalmente no século XV. Na era vitoriana vai ser o cabelo preto. As cores vão mudar, mas o cabelo longo quer dizer que a mulher tem tempo para cuidar daquele cabelo, que cabelo comprido a gente sabe que não é fácil de cuidar, mesmo com a tecnologia que nós temos. Tem tempo de pentear, adornar, fazer todo esse investimento no cabelo e ter dinheiro para ter esse investimento. sim, E você entrar assim no mercado matrimonial, porque você tem que ser um objeto bem apreciável para entrar no mercado matrimonial e conseguir um bom marido. exatamente. Então, está ligado diretamente a uma sociedade machista. A Simone de Beauvoir até diz que o que chega, que a mulher tem que oferecer é a sua beleza. Então, a gente tem isso. O que começa a mudar a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, vamos botar a década de 20. Uhum. A gente vai ter uma mulher que vai entrar no mercado de trabalho, a gente vai ter uma mulher que a maior parte, e a gente também vai ter uma sociedade que ela vai virar urbana. Uhum. Então, a maior parte, eu estou falando de um norte global, né? Estou falando dos locais onde ditam a beleza, que é normalmente esses países dominantes. Exato. Uma hora Inglaterra, outra hora Estados Unidos. E agora a gente está tendo uma mudança aqui, que é interessante. Então, essas pessoas, essa população começa a fazer o êxodo rural, sair da cidade, sair do campo e ir para a cidade. Então, essas pessoas começam a trabalhar em lugares fechados, escritórios, indústrias. Então, essas pessoas vão começar a ficar pálidas. Uhum. Começam a contrair muitas doenças, principalmente tuberculose, cólera, e vão ter o aspecto um pouco mais fragilizado, vão ter a pele mais branca, tudo mais, e uma alimentação industrializada. Porque até então as mulheres bonitas eram mulheres que, para nós, seriam acima do peso. Sim, Se você for ver os quadros, eram mulheres rechonchudas. Tem até um quadro que eu gosto muito, que são as banhistas, que é de um francês, que são mulheres que pra gente é gordas, e o cara detalha até as estrias. Esse Luiz vê aquilo ali como algo lindo. São mulheres nuas, mulheres nuas dançando, sabe? Ele retrata aquilo ali como lindo, porque a maior parte da população passava fome, não conseguia comer. Não que hoje não passe, mas hoje a gente tem uma comida industrializada e é mais barata. Então as pessoas vão comer aquela comida que pode ter nenhum valor nutricional, mas elas vão engordar. Não é à toa que que a gente tem, por enquanto, vamos colocar assim, nos Estados Unidos, a grande parte da população pobre ela é obesa. uhum. E é uma obesidade acompanhada de subnutrição. Então você vê isso. Então o padrão de beleza vai se modificar. São mulheres, continuam sendo brancas, porque a classe os negros ainda são associados a trabalhos braçais por conta como eles foram colocados dentro da sociedade, com pele bronzeada, porque quem tem tempo de ir para a praia? Quem tem tempo de ir para uma piscina? Claro. Quem tem tempo de ficar em cima da laje tomando sol? Você vê que isso daí é uma coisa comum dentro da classe trabalhadora brasileira, mas enfim, a partir do momento que você trabalha não é tanto. Mas quem tem esse tempo? São as pessoas, são as pessoas ricas de uma classe que consegue ficar, ter esse tempo e ter esse dinheiro. Exato. Com Então, mais essas mulheres tutela vão também. ser magras, hoje em dia já mudou um pouco, mas continuam sendo magras, corpos torneados, seja por cirurgias plásticas, por exercícios físicos. Quem tem hoje tempo de ficar mais de 3, 4 horas na academia, né? Torneando o corpo, ou gastar dinheiro para cirurgias plásticas.
tudo isso. E continua tendo a questão ainda do cabelo liso e comprido, Uhum. ondulado, tendo algumas variações, mas a gente continua com esses padrões. E cada vez mais, junto com a globalização, os padrões de beleza vão se tornando cada vez mais únicos. Uhum. Que antes você via um determinado padrão de beleza, às vezes só numa determinada classe. Por exemplo, quem tinha acesso a pinturas, quem tinha acesso a livros, quem tinha acesso a tudo isso. E a partir do momento que você tem, principalmente com a industrialização, com a revolução industrial, você tem uma construção de uma mídia global, Uhum. de um alcance global, esse padrão de beleza também se torna global quase que único. Eu não vou dizer que é o único, porque temos vários tipos de padrões, mas ele vai se tornando cada vez mais universal. Tanto é que você tem o fenômeno no Japão, da Coreia, de você abrir um pouco mais os olhos e não ter os olhos orientalizados, Uhum. sabe? Para simular o ocidental. Você tem a questão dos corpos, das cores desses corpos. Em África, você tem muita questão do corpo branco, que a gente até falou sobre o processo de clareamento da pele que causa danificações à pele, câncer, tudo isso. Então você tem essa questão também de dominação dos nossos corpos através também da questão financeira. A gente está em capitalismo. Sim. E para você ter esses corpos, para você ter um determinado tipo de cabelo, gasta-se dinheiro. E a grande parte das mulheres, porque esse padrão de beleza é um padrão que vai principalmente visar a mulher, está numa sociedade machista, e é importante falar isso, Sim. e a mulher vai gastar mais dinheiro do que o homem da parte do seu salário. Muitas vezes para ter coisas, por exemplo, o homem não vai usar condicionador, a mulher já usa. A gente está preocupada com determinado tipo da nossa apresentação. A preocupação pela nossa aparência é muito maior. E ao mesmo tempo que a mulher entra no mercado de trabalho, pega-se esse dinheiro que a mulher ganha, uma parte desse dinheiro, e dá para o capital para ela poder cuidar com as inseguranças dela gerada pelo padrão de beleza, ela já gasta esse dinheiro. Exato. E isso para a população negra, porque o padrão de beleza que nós temos ainda é o padrão predominantemente branco, Sim. burguês, isso vai ser extremamente escandaloso. Como é que uma mulher negra vai se encaixar no padrão de beleza branco? Quanto Uhum. dinheiro ela vai gastar? A questão do cabelo. A mulher negra passa a gastar mais dinheiro no salão, normalmente, do que uma mulher branca. Verdade. Verdade. E eu não cheguei a fazer essas comparações, porque, como, enfim, eu quero fazer esse doutoramento, essas comparações, mas isso você vê no nosso cotidiano. Quanto Sim. você gastou modificando o cabelo? Quanto tempo você passou no salão de beleza antes da transição? E Sim. quanto tempo isso daí foi economizado depois que você assumiu o seu cabelo? Eu estou falando só da questão do cabelo, porque tem as roupas, os cremes, cirurgias plásticas, que a gente já falou, e tudo isso. E o padrão de beleza, eu não sei se eu respondi a questão, mas o padrão de beleza ele está voltado para isso. E hoje em dia ele é sim um mercado dentro do capitalismo extremamente cruel, porque trabalha com as nossas seguranças, fabrica as nossas inseguranças e lucra com isso. Sim. Lucra com isso e também é uma parte, aproveita-se muito do racismo. Uhum. Sim, eu queria só puxar aqui um gancho para o que estavas a dizer. Disseste que não tiveste a oportunidade de estudar realmente quanto é que nós, como mulheres negras, gastamos no investimento da nossa imagem, né? Mais especificamente aqui na parte dos cabeleireiros ou salões de beleza. Queria mencionar que sim, que já há estudos sobre isso, né? De quanto é que as pessoas negras ao ano costumam gastar. E esses estudos também falam um bocadinho de quem é que ganha com esse negócio, que na maior parte das vezes nem são as pessoas negras, são pessoas, acho que asiáticas e assim, que estão por trás destes negócios, que são bilionários. E passando a um exemplo mais, digamos, não quero dizer simplista, mas um exemplo mais com mais proximidade, porque às vezes tendemos a pensar nisto muito no macro e no gigante, mas Uhum. pondo muito no dia a dia, é muito simples. Quando nós vamos àquelas lojas com produtos para o nosso cabelo, quem são as pessoas que nos estão a vender aqueles cremes e esses produtos? Por exemplo, aqui em Espanha, onde nós estamos agora, eu e a Sara, todas as lojas que nós fomos, os donos das lojas, né? Já não digo o dono da rede de lojas ou o dono do franchising, estou a falar mesmo daquela pessoa que nós identificamos como o manager da loja, o gerente, não é? O responsável pelo o conjunto de empregados que está naquele momento, empregados, empregadas ou empregados, a trabalhar ali. Normalmente é um homem asiático.
um homem asiático, e eu acho que para mim é de extrema. Eh, chega a ser um bocadinho irónico, porque às vezes dão situações que é. Não estou a dizer que a pessoa não possa ter conhecimento sobre o meu cabelo, mas eu questiono muito os conhecimentos que a pessoa tem sobre o meu cabelo. Por exemplo, nós na semana passada, ou 2 semanas Sim, há atrás, a duas Leia foi semanas. fazer uma compra para alguma coisa para o cabelo e o senhor disse que o produto que ela ia comprar para o cabelo era igual ao que ela já tinha comprado. Quando chegamos aqui em casa, rimos por termos conta que o produto não era igual, algo para pôr, para massagear o couro Sim. cabeludo. E achamos engraçado porquê? Porque o senhor tem uma visão de que tudo é igual. Não, isto aqui é para o cabelo, é igual. Se diz amendoim, um exemplo assim, não é? Ou óleo do coco, o óleo do coco este é igual ao outro. Ele não consegue, ele não vê diferença no óleo do coco com o óleo de jojoba, com o óleo de Sim, até porque CBD e tal. de ele não arroz. usa nem sabe as coisas que aquilo faz no cabelo, não é? Exato, ele só diz que é tudo bom. É tudo bom, compra, compra, é tudo bom. E então, isto é para dizer o quê? É para dizer, para reforçar o que tu estavas a dizer, em relação a este estudo que vais, não quer dizer resgatar, mas meio que sim, não é? Porque é algo que tu iniciaste e que queres dar continuidade num futuro, com futuras pesquisas que fores fazer. E também para trazer esta reflexão para as pessoas que nos estão a ouvir, no sentido em que às vezes tendemos a pensar tudo nisto no macro e que há tipo, sei lá, uma pessoa que é tipo o Evil, dona do mundo e está ali a mexer os bonecos, meio que é assim, às vezes também não é, mas que conseguimos ver estes exemplos no dia a dia das coisas mais básicas, entre aspas, de quem é que são as pessoas que estão por trás destes negócios, quem é que nos vende estas coisas e quem é que está a lucrar com isto. E muitas vezes não somos nós, sim, beneficiamos em cuidar do nosso cabelo, mas como estávamos aqui a comentar, muitas vezes esses cuidados, o que está por trás desses cuidados, não é simplesmente o cuidar pelo amor de cuidar, o cuidar porque sim, às vezes é o cuidar para caber dentro de um padrão e para caber dentro de uma estética ou por causa do machismo, Uhum. etc. Eu gostaria de acrescentar que eu tive esta consciência quando fui ver um tio nosso, que nós temos em Leeds, e ele estava-me a mostrar o sítio onde vive e as lojas e tal. E nisto ele fez uma pergunta que foi: ó Sara, tu já deste conta quem é que são as pessoas que estão a vender produtos capilares e não só de comida também africana para nós? Nós estamos a consumir algo que nós não temos consciência. E nisto, isto foi em 2018 ou 19, eu não tinha entendido o que é que o tio quis dizer. Hum. Mas eu lembro-me que fiquei com a pulga atrás da orelha, porque o que ele quis mencionar é exatamente isto, que é, estão-nos a vender alguma coisa que nós não temos interesse, a gente compra e nem pensa duas vezes, mas o que é que está por detrás? Esta parte de consciencialização mais da nossa cultura e dos produtos que nós pomos, não só os produtos capilares, mas também de comida, porque ele estava mesmo muito Sim. indignado como é que a mandioca, por exemplo, e outros produtos alimentares, nós parecemos uns robôs, estamos tão, como é que se diz? Estamos tão Formatados. exatamente formatados a comprar e não estamos a E não entender questionamos. quem é que está a beneficiar não só com a nossa carteira, mas também com a nossa saúde capilar e aquilo que nós comemos é quem é que está por detrás e também o que é que as pessoas têm a ganhar, porque a partir do momento que nós vamos a esta loja ou outras também, nós já temos a segurança na mão de outra Sim, a pessoa sem confiança, que, não é? exatamente sem questionar. Sem questionar. E isto Sim. foi há uns anos atrás, mas vai continuar a ser bastante Não, relevante. e é uma questão até do próprio esvaziamento que a gente tem sobre as nossas lutas. A questão do cabelo, ela não é nova. Ela surge, é um tema que já surge já dos Estados Unidos sobre a questão do cabelo, com nas primeiras décadas, né, da abolição da escravatura e tal, com o panamericanismo, eles já discutiam a questão do cabelo, ainda lá em 1800, e volta da década de 60. O que a gente tem, na década de 60 foi muito forte a questão do Black Power, tanto é que, com o cabelo, tanto é que no Brasil o Black Power é o cabelo crespo armado. E a gente associa a questão da luta com a questão do próprio cabelo, que a gente chama de afro, cabelo afro.
Então, a gente e também tem essa questão, e como é que faz até a questão do padrão de beleza e dos vários tipos de padrão. Com a luta interna, o padrão de beleza negro é aquele padrão de beleza da mulher negra, forte, com a jaqueta preta, com o estilo de uma militante do Black Panthers, Uhum. e ao mesmo tempo como é que isso vai esvaziando. Porque a partir do momento que isso é pego, aí eu vou voltar com a questão do macro, né? Vocês botaram muito bem essa questão do micro, agora vamos analisar o macro. A partir do momento que o capital pega isso, ele esvazia o sentido de luta. Então a gente tem produtos e mais produtos de cabelo. Aí tá, quem são que vende? Quem é que lucra? De quem é essa empresa? Para quem vai esse capital? Aqui em Portugal já é um pouco diferente. A maior parte das empresas de cabelo são de mulheres brasileiras. Tem brasileiras, muito brasileiras, é um nicho brasileiro, e africanas. Eu compro numa loja que a mulher me salvou várias vezes, é uma mulher negra portuguesa, eu acho. Não sei se é portuguesa, mas eu identifico ela como portuguesa, ainda não perguntei. Mas você tem tudo isso. Mas eu, com certeza, eu não sei se a loja é dela, mas ela sempre me atende. Mas temos essa situação. Então, vai esvaziando. Chegou determinado momento que Black Power virou um estilo. Sim. Que a estética do Black Panthers é apenas um estilo, até esvaziado a tal ponto que foi associado a bandidismo, porque foi isso que aconteceu com os Panteras Negras, né? Os Panteras Negras, para quem não sabe a história, é um movimento não só antirracista, mas também um movimento marxista, e ele foi detonado de dentro para fora de várias maneiras possíveis, perdendo seu líder, introduzindo a cultura do crack dentro das comunidades onde eles se encontravam, deixando os líderes deles solitários, drogando eles de uma certa forma. Isso foi uma política da CIA mesmo, de acabar com os Black Panthers. Até na bibliografia da minha tese tem até um livro que é importante ler, que eu esqueci o nome, eu devia ter anotado, mas enfim. Mas teve um momento de destruição e associar eles à bandidagem. Quando a gente chega no final da década de 70, o cabelo afro, o Black Power, é associado a cafetão, que é a proxeneta, ao bandido, ao malandro, ao negro malandro. Sim. E, de uma certa forma, ele vai esvaziando. A gente tem esse vazio. E outro exemplo que teve também até no mesmo período, por exemplo, foi o movimento hippie, que era o movimento pacifista, tá certo que era um movimento mais de pessoas brancas, de sua maioria, mas as pessoas já eram da classe trabalhadora, e eles simplesmente começaram a usar a jaqueta dos soldados mortos do Vietnã, e muitas dessas jaquetas eram manchadas de sangue e balas. Uhum. Então, chegou um determinado momento que chegou uma empresa de lojas e começou a vender essas jaquetas, que se transformou no protesto, se transformou em moda. O que era protesto se transformou em moda. Então, traz muito essa questão. Então, o capital, de uma certa forma, a partir do momento que você pega o padrão de beleza, temos um novo padrão. Temos aqui uma mulher negra com o seu cabelo empoderado. A gente viu isso, viu esse fenômeno, mas como é que você chega com esse cabelo? Qual cabelo que é o cabelo aceitável? Exato. Será que é o cabelo crespo? Será que é o cabelo cacheado? Mas qual tipo de cacho? Qual tipo de cacho aquele crespo pode ter? Qual tipo de onda pode ter? Então, e quais são os produtos que vão usar? Porque quando eu estava fazendo a transição, eu e minha irmã, a gente fez meio que juntas, Sim. que a gente gastava de dinheiro. Primeiro ponto, a gente não sabia cuidar do nosso cabelo natural. Minha irmã não sabia como é que era o cabelo dela. Sim. Eu já sabia porque meu cabelo é cacheado, então eu deixava um pouco, né? E também não tinha muito saco para salão. Mas enfim. E a gente gastava muito, muito dinheiro para descobrir qual era o produto que funcionava. E o produto que funcionava com o meu cabelo não funcionava com o dela, que o nosso cabelo é diferente, a textura é diferente. Sim. Então a gente gastava muito dinheiro, até que chegou um determinado momento que, quando a gente conseguiu aprendeu a usar o nosso cabelo, a gente sabe, a gente para de gastar dinheiro. Mas ao mesmo tempo, tem vários produtos. Tem aquele negócio, a rotina de cuidar do cabelo. Mano, nem toda a rotina vai funcionar para todo mundo. E às vezes aqueles produtos que você está pedindo para usar não funcionam. Exatamente. Cada cabelo é um cabelo. E isso você pode deixar de alisar o seu cabelo. Sim. Mas você vai pegar aquele dinheiro e aquele tempo que você tinha quando você ia para o salão de beleza, vai usar em casa. Exatamente. Ou vai usar no outro tipo de salão.
E de alguns salões especializados em cabelos negros, às vezes, é mais caro do que o salão especializado em desfrizamento. Sim. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso. E moda vai, moda vem, né? Moda vai, moda vem. A gente falou muito isso na nossa pré-conversa, tá voltando à moda dos anos 2000. O que é a moda dos anos 2000? É o cabelo extremamente liso, sem nenhum fio de cabelo fora. E, mano, como a gente sofreu com isso, né? Sim. E falando em cabelo, se falar em corpo, então, fudeu. Desculpa, não sei se pode falar isso. Não, pode sim. Ok. Pode sim. Fudeu, mano. Tipo, corra para as colinas, porque se for falar de corpos, então o Sim. corpo negro curvilíneo, que a gente tem como padrão de corpo negro, que a gente estava até falando que nem todo corpo negro é o corpo viola, isso Sim. daí também é uma estereotipização do corpo da mulher negra. Temos vários tipos de corpos, e eu vou enfatizar isso. O continente africano é um continente que tem maior variedade genética do mundo. E os descendentes da diáspora são vários tipos de corpos, cores e texturas de cabelo. E do corpo também. Então, aquele padrão de beleza que tem, nem todas as mulheres vão ter. Uhum. Tem mulheres negras que são, por exemplo, as mulheres negras da minha família são altas e magras. Sim. Mas tem mulheres negras de outra parte que são mais gordinhas e curvilíneas. Tem outras que têm peito, tem outras que não têm. E por aí vai. E não conseguimos trabalhar, porque até mesmo o padrão de beleza que é fora da caixinha, né, vamos colocar assim, você tem colocado numa caixa, porque o padrão negro, tem padrão de beleza negro, tem padrão de beleza não sei qual das contas, mas sempre é o padrão de beleza que é impossível a maior parte das mulheres alcançar, gerando frustração. Aí a gente volta para o tópico anterior. É uma satisfação que o capital vai capitalizando, né? E a gente, ó, PUC, Exato. E nós gostoso. ali a contribuir. Exatamente. Exato. Sim. Nós, pronto, estamos aqui a conversar e a falar muito das mulheres negras e quando pensamos, por exemplo, na presença das mulheres negras em Portugal, segundo o que nós vimos do teu trabalho, podemos verificar que em Portugal estas mulheres estão desde o século XV. Mencionaste, por exemplo, a existência de um bairro chamado Mocambo, na cidade de Sim. Lisboa, durante o século XVI, se não estou em erro, e que com o tempo foi sofrendo alterações e transformou-se num bairro de pescadores. Queríamos perguntar-te aqui que papéis sociais desempenhavam as mulheres durante este período e como é que elas contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e económico de Portugal na época. Certo. Bem, eu vou justificar aqui porque eu comecei no século XV, porque o material que eu tinha mesmo era do século XV e a gente está falando de Portugal enquanto Portugal, que antes mesmo de Portugal se unificar, havia presença de pessoas negras. O Tiorão fala isso muito bem, e a Isabel, deixa eu só... Castro Henriques, porque eu sempre confundo o nome dela, ela vai me matar se eu confundir. Com razão. Ela também coloca assim, isso, que ela tem um estudo muito bom, e o Tinhorão também foi um dos primeiros historiador brasileiro, não é à toa, né? Enfim, que pesquisa sobre pessoas negras, e a Isabel também pesquisa sobre mulheres negras antes mesmo da Revolução Portuguesa, deixou isso muito claro. E a gente tem que entender como é que as pessoas negras elas foram introduzidas a partir do século XV. Aí é interessante que nós vamos voltar à questão da classe. As pessoas negras elas vão ser introduzidas como pessoas de trabalho escravizado, de trabalho braçal. A princípio, as pessoas negras elas vão ser introduzidas de maneira muito pontual. Vai ter até testemunhado, um escrivão vai testemunhar um testemunho escrito da primeira venda de pessoas escravizadas em Lagos em 1400 e eu não tenho como o sítio, deixa eu só ver, mas enfim, no início do século XIX. E a gente vai ter essa questão das pessoas negras serem introduzidas e cada vez mais postas, cada vez mais presentes na realidade portuguesa. Vai chegar no momento que vão chegar a 10% da população. E vão ser pessoas de mão de obra. Então, o primeiro, elas vão ter esse papel de mão de obra. E mão de obra escravizadas, elas serão propriedades. Mas é claro que nós não podemos nos limitar a isso, porque muitas das pessoas elas vão conseguir sair desse ninho que lhe foi imposto. Sim. E conseguir, de uma certa forma, como escravas, pessoas
vamos chamar de escravas de ganho. Eu não gosto de termo escravo, porque já é um termo natural. Você nasce escravo, não você Sim, se sim, sim. torna escravo, As né? pessoas É verdade. que se Mas, encontram nessa condição. Sim, tem uma condição exato, forçada, obviamente, mas sim. exato. Então, vou botar entre aspas escravas de ganho que trabalhavam nas cidades, na higiene pública, no Brasil a gente usa a palavra quitutes, que eu acho que é mais fatura. Mas vendas de doces, comida, e conseguiam dinheiro para comprar sua alforria, ou eram alforriados por um motivo ou outro. Então, elas vão conseguir ser proprietárias de casas, elas vão conseguir ser. Vai ter uma questão muito importante dentro da sociedade religiosa, porque apesar daquelas pessoas serem escravizadas e serem negadas à sua cultura e serem negadas à sua religião, consequentemente, elas vão ter como resistência a fazer a sua religião. Por exemplo, anotei aqui que Maria Ortega, de 1636, ela foi condenada por feitiçaria e prestação de serviços de natureza sobrenatural. Eu tive acesso a esses documentos, mas só que depois eu não Sim, sei onde é que estão. Eu vi, Perdeste. encontrei, exatamente. Eu lembro-me que há 2 anos atrás eu tinha-te dito qualquer coisa assim, porque eu deparei-me com um documento que dizia que essas pessoas estavam, eu acho que estavam desenhadas nos azulejos. Não sei sim, se olha, chegaste a tá ver. aqui, olha, peraí. Ai, você Exato, pode só encontrar não sei aqui, ó, onde é no que. Herança Negra em É Portugal, da exatamente Isabel. isso que eu vi. É exatamente isso que eu vi. Exato, e ela vai Yeah. dizer onde é que está, e ela trabalha principalmente com questões dos desenhos de azulejo, representatividade, assim, representatividade é ótimo, mas a representação de pessoas Eu, negras. quando vi a tua dissertação, eu tive um déjà vu, porque isto, quando eu estava à procura de documentos para justificar aquilo que eu precisava de dizer, que for há 2 anos atrás, eu deparei-me com estes documentos na internet, mas eu não guardei e já não me lembro onde é que eu encontrei. Foi difícil. Quando eu fui ver a tua dissertação, houve muitas coisas que depois foi um. Voltei a relembrar novamente e me Sim. deparei outra vez com isso, mas depois já tinha escrito a dissertação e já não. Eu posso procurar aqui onde é que a Isabel ela achou. Aí eu posso até te mandar depois, Sim, se agradecia, quiser. sim, sim. Ou até posso mandar o livro, não mandar o livro, né? Que o livro não é meu. O nome. É fechado e nunca devolvi. Mas enfim, desculpa aí. Não, Mas eu posso lhe mandar tudo mais, onde comprar e tudo mais. E sim. é bem bonito o livro, é muito bem feito. Mas Vale não a te estou pena. querendo cortar a tua linha de raciocínio. Ah, sim, sim, voltando, ainda bem que eu escrevi aqui. Mas então, e ela foi condenada à prisão e posteriormente isolada na história. Isolada para Angola, desculpa. Hum. E a gente vai ter, por exemplo, mulheres que dentro de próprias festividades africanas, como eu disse, as pessoas escravizadas, elas eram proibidas de ter acesso à sua cultura, mas ao mesmo tempo, como resistência, conseguiam fazer festas para coroar suas rainhas e tudo mais. Por exemplo, tinha uma festividade importante africanas que eram coroadas as rainhas do Congo. Uhum. Então, teve uma que foi coroada, se casou no final do século XIX com uma pessoa que tinha terras e foi para Évora. Ou então, a gente tem a Fernanda do Vale, que essa é uma figura muito contraditória. Não é que ela seja uma figura contraditória, mas a bibliografia dela é contraditória. Que ela era uma dona de salão e uma figura da boemia lisboeta muito forte. Em 1912 foi escrito o livro dela e ela se apresentava muitas vezes vestida de toureiro. Isso daí é Hum, extremamente. Imagina, nesse século XIX, uma sociedade racista e machista, uma mulher usando calças com roupa de toureiro e uma mulher negra, sabe? sim. Ela era cabo-verdiana, mas eu também queria até me aprofundar um pouco mais sobre a Fernanda do Vale, porque a bibliografia dela, que é Recordações de Colonial, Memórias da Preta Fernanda, foi, não foi escrito por ela, foi escrito por dois homens brancos Ah, e apresenta vários elementos racistas. Claro. ok, E Vários, machistas vários. também, obviamente, né? ok. Sim, mas não deixa de ser uma coisa interessante. Tem vários estudos em português que tentam destrinchar, estudos muito bons que tentam destrinchar sobre isso. Sim. Que tentam destrincham, não fui a primeira a perceber esse elemento, claro que não, mas ela também é uma figura. Então, a gente tem elementos enormes, assim, mulheres negras, pessoas negras, ocupando vários espaços sociais e escapando daquela bolha que lhe era imposta, como um trabalhador braçal escravizado. Uhum.
Mas é claro que no final do século XIX já não existia escravidão em Portugal, mas mesmo assim, você tem um nicho social que eram pessoas que são marginalizadas mesmo depois do fim da escravidão, da Uhum. escravatura. Sim, sim, muito interessante, porque eu acho que como, eu não sei como expressar bem, mas como pessoas que, uma Leiga pessoa, no assunto. sim, uma pessoa leiga no assunto, que começa agora a pesquisar sobre estes temas, até chegar a este conhecimento, que para mim tardou, demorou alguns anos até chegar, para mim esta informação não é tão fácil de acesso. Não está assim, tão, a informação mais acessível foi aquela que tu também mencionaste, Sara, que é que acho que há muito este discurso que é existe um grande número de pessoas negras em Portugal por causa das guerras coloniais e as pessoas depois foram para Portugal. E há esta sensação de que, ok, as pessoas negras em Portugal começaram a existir, né, entre aspas, a partir dos anos 60, 80, 60, 70. 80. E depois, quando tentas ir um bocadinho mais além nesses estudos, vês que não, mas por exemplo, as pessoas descendentes, as pessoas cabo-verdianas e os seus descendentes já vieram um bocadinho antes e tal. Mas toda esta informação que partilhaste aqui connosco, Lívia, que para mim foi uma das coisas mais surpreendentes no teu trabalho, foi realmente encontrar uma informação que basicamente está a dizer-me que estas pessoas sempre existiram aqui desde sempre, praticamente. E tu nem foste muito mais atrás, não é? Porque nós, antes de estarmos aqui a gravar, Uhum. estávamos a conversar sobre isso também. Que quando pensamos de maneira assim, um bocadinho já fora de. Não quer dizer opiniões, mas fora um bocadinho das crenças que nós temos, que cada um tem em relação às suas vivências, em relação às suas as coisas com as quais se identifica e etc. Mas quando pensamos de uma maneira assim mais fria, vou pôr fria, não é? Fria e lógica, é quase impossível dizer que não existia a presença de pessoas negras aqui na Península Ibérica quando a África está aqui embaixo. Exato. Sabemos que os E seres até humanos sempre se moveram, sempre se mexeram, sempre andaram para cima e para baixo. Como é que vais querer tipo, vender que estas pessoas não saíram do seu do espaço que os designas como o único espaço que pode ser seu, digamos assim? E é uma crueldade muito grande do lusotropicalismo, porque foi feito pelo. Acho que vai ter uma pergunta, enfim, Sim, vamos sim. lá. Mas falando bem rápido, assim, o Gilberto Freire ele fala que o lusotropicalismo se dá porque os portugueses são muito amenos, acostumados, a sua colonização ela é muito mais amena, é voltada para a mistura justamente pela presença de pessoas negras em Portugal, Uhum. antes da formação de Portugal. Ao mesmo tempo, o racismo português, que é a fase muito cruel do racismo, que isso também está presente no racismo brasileiro, tenta apagar a presença histórica das pessoas negras. O Uhum. racismo tem essa vertente, a gente chama isso até de racismo histórico, Sim. que é você apagar e negar. Por exemplo, um exemplo muito claro do racismo negro, do racismo histórico, perdão, é o Egito é branco. Sim. Não, o Egito é negro. O Egito antigo é negro. Ou então tentam branquear, não, porque tem os árabes, o Egito de antes. Mano, peraí. A gente está falando do Egito antes mesmo da formação do Islã, antes mesmo da grande Ra Islã que ocorreu nos séculos, durante a Idade Média, vamos colocar assim, não Sim. sei o período correto. Então, eles eram negros. Se você for ver a descrição dos romanos, eles descrevem os egípcios com várias tonalidades de pele negras, do cobre ao. Como é que eles chamam? Ao ogre, ao negro ogre, sabe? O ox. Uhum. Ou seja, várias tonalidades negras e o cabelo, tudo mais, você vê que é o cabelo crespo, praticamente. E negam isso. E você vê na representatividade de Hollywood, até mesmo nos nossos livros de história, põe aquelas pessoas, uma Elizabeth Taylor. Sim. Nunca é uma pessoa negra, Nefertiti mesmo, eles embranquecem. E tem essa questão, eles tentam acabar com essa história e tentam apagar também os grandes impérios que existiam em África, os grandes impérios que existiam nas Américas, os grandes impérios que existiam o que é fora da Europa. Exato. E tem até uma coisa interessante que é a coisa de aliens. Uma sociedade não branca fez uma construção tal. Foram os aliens. Não foram, sabe? Perde-se coisas na história. A história não é linear, ela vai e volta em acessos e retrocessos.
E sim, não e apagar essa história é nos aculturar, é uma questão do racismo, do qual você vê que, ok, meus antepassados sempre foram escravizados e esse é meu lugar natural. exato, Isso daí é muito cruel. Isso sim, daí é uma questão que a gente tem que batalhar mesmo, assim, tem que mostrar. E a presença negra está aí. E mesmo com a escravidão, até um ponto que eu queria falar é que houve escravidão em Portugal. Ponto. uhum, Foi um dos primeiros países a ter a escravidão por pele, considerando pessoas negras escravizadas, pessoas que eram escravizadas que poderiam se diferenciar, o que era uma pessoa livre ou não, escravizada ou não. sim, E esse processo de escravização, em Portugal tem uma lenda dizendo que foi um dos primeiros países a abolir a escravidão. Não foi, a abolição foi gradual. O fim da escravidão não tem nenhuma data correta, necessariamente dita. Ela vai acabando gradualmente até o fim do século XIX. exato. Detalhe, nas colônias, o trabalho compulsório Continuava, ah, continuava. claro. E tem o texto do Amilcar Cabral, do discurso dele, eu queria muito estudar isso, que ele fala que tinham pessoas que eram pegas da Guiné, Cabo Verde, e eram usadas como trabalhadores escravizados no território português devido à falta de mão de obra. Exatamente. Porque. Na década E de isso é do tempo 60. de Salazar, mano. Pois é, pois é. Sim, sim. O que E. sim, tanto Desculpa. que não faz mal, só para acrescentar, tanto que essas pessoas foram utilizadas como, ou seja, o pretexto de mandar vir essas pessoas ou de permitir que essas pessoas viessem para Portugal foi por causa disso, que é nós temos falta de mão de obra, essa, não é? Está Sim, bem dito? exatamente. Sim, nós precisamos de pessoas para fazer esse trabalho mais carregado, não é? O que é isto, Que é senão... algo também que sai no trabalho da Lívia, que era nós ultimamente temos falado muito por causa da dissertação da Sara, e recentemente até falei isto com um rapaz catalão, que falamos muito da fuga de cérebros, da fuga de cérebros, fuga de cérebros. Mas isto é uma conversa que eu já me lembro, não é? De ouvir em Portugal quando estava a crescer. Mas agora já numa vida mais adulta, com mais consciência e sem tanto conhecimento até então, até à data, não é? A sensação que me dava é que era um efeito que era novo. Porque o que me vendiam quando eu estava na faculdade era que, tu estuda, termina a tua licenciatura, o teu mestrado, o teu doutoramento, faz as malas e vai para fora de Portugal e não sei o quê. E havia muitas pessoas que falavam disto, de eu estou a estudar para depois ir para um trabalho menos qualificado, entre aspas, ou seja, um Uhum. trabalho a trabalhar como recepcionista num hotel ou como, eu não sei como é que se chama a pessoa que está na caixa de um supermercado e Sim, assim. sim. E havia esta frustração, não é? Eu dediquei não sei quantos anos aos estudos e depois estou num trabalho que sinto que se calhar não seria o melhor trabalho para mim, com tudo aquilo que eu investi na minha formação académica e académica. Mas havia muita. Este discurso, é isso que Sim, o que eu queria pegar, sim, vou agora ao ponto, que é, havia muito esta sensação que isto era, pelo menos eu sentia assim, que era algo que era daquele momento em particular. Quando eu encontro o trabalho, eu começo a descobrir que o buraco é mesmo bem fundo. Que lá no Então, 1700 e o Huawei já tinham esses problemas, que as pessoas já estavam a sair do migravam. país. Então, Então, no Brasil, a gente tem uma visão de Portugal como sempre de imigrantes. Muitos imigrantes portugueses, antes mesmo dos anos 2000, isso é um fenômeno novo que inverteu, mas antes tínhamos colônias portuguesas no hum, território brasileiro. No Rio de Janeiro tem muitas, vocês não têm ideia. A ah, questão é que acho que temos que diferenciar o que é migração de cérebros e migração de mão de obra não qualificada. sim, Por quê? O Portugal sempre, desde a sua formação, vamos colocar assim, sempre teve falta de mão de obra. Tanto é que a escravatura foi imposta em Portugal para suprir isso. Por quê? Não havia condições para os trabalhadores. Os trabalhadores saíam de Portugal. Ou, no princípio, iam para as colônias. Iam para o Brasil se arriscar, muitos não chegavam, mas iam se arriscar para tentar a sorte, por exemplo, durante o século XVIII no ouro, que uhum, foi descoberto ouro no Brasil, e muitos iam para lá. E foram assim, milhares e milhares e milhares de portugueses, principalmente atrás dos montes, para o Brasil, nas Minas Gerais da vida, sim, para poder enriquecer. claro, E também iam para os outros países da Europa, depois foram para a África, também nas suas colônias.
principalmente na década de 60, 50. Então, você vê, e o governo Salazar, que é uma coisa que a gente tem que bater, quem é fascista em Portugal tem pouca memória, se você é fascista em Portugal e não for de família rica, você está muito com problema de memória. Porque na época de Salazar era uma pobreza extrema. O pão em Portugal era o mais caro que tinha, as pessoas morriam de fome. A população saía daqui para se arriscar, porque era proibida a saída de Portugal, mas se arriscavam para cruzar a fronteira e ir até a França ou até o Brasil, sabe? Sim, 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 E, sim, e, sim, é, sim. e é isso. Portugal, durante muito tempo, foi país de imigrantes. Sim. E quando. Então, é tipo isso. Se você é a favor do fascismo e tem saudade de Salazar, pergunta ao seu pai ou vai pesquisar. Amigo, porque era uma pobreza danada, era questão de fome. As pessoas, eu li um livro também da Isabel, que fala sobre os negros da região do Sado, Sim. que falavam que as pessoas comiam pão com óleo de azeitona. E era isso que eles comiam depois de 12 horas de trabalho. E como é que você vai ficar naquelas condições? A malária, a fome, a casas que e sempre inundavam, estavam cheios, você dividiam com uma casa muito pequena, com uma família inteira, às vezes duas famílias, migravam. Migravam. E houve políticas, como eu falei antes, de sofrimento. Então, a questão, por exemplo, só mudou um pouco, parou um pouco na década de 80, depois da Revolução Portuguesa. Uhum. Não foi à toa. As condições de vida melhorou. Mas depois da década de 90, depois da Troika, a gente tem essa saída de novo de Portugal, de Sim. portugueses, ao mesmo tempo que está havendo uma migração. Detalhe, eu não tenho dados, mas muitos brasileiros vêm para cá para conseguir documentação para poder ir para a Europa. Sim, é E, verdade. por exemplo, eu vejo isso daí na minha vida, em torno de mim. Assim conseguir, pessoas falam, se conseguir nacionalidade, bispo daqui, porque aqui não tem condições. Porque a gente está vivendo uma situação que é aquilo, aí você tem assim, a migração não só da mão de obra, mas a mão de obra muito qualificada, que é a fuga de cérebros. Isso aí é um fenômeno novo, principalmente de uma classe média mais alta, Sim, que porque tem é condições de próximo pagar uma imigrante. universidade. Exato. Claro. Mas, ao mesmo tempo, você tem população, assim, a população portuguesa tem vilas que só tem velhos, pessoas idosas, porque os jovens chispam daqui e É precisam verdade, sim. trabalhar, ou como pedreiros, ou como prestadores de serviço na Suíça, na França, Na França, sim. Inglaterra, Na França existem essas porque. colónias que estavas a comentar também Exato, há no Rio de Janeiro. Tanto que Luxemburgo, por exemplo, a Sara estava-me a comentar que 90% da população, metade da população luxemburguesa são descendentes dos portugueses. E aqui o exato, grande problema é que os pais querem voltar. E o governo luxemburguês começou a ter um problema há uns anos para cá porque deu-se conta que formava essas pessoas, né? Que são os filhos dos portugueses que nasciam lá e que depois essas pessoas queriam emigrar. E eles começaram a perder metade da população porque queriam ir para outros países e também porque os pais incentivavam os pais, porque portugueses que tinham emigrado incentivavam os filhos a voltar para um país que muitos nem sabiam como é que era. E depois exato. aí é que eu comecei a ver, ok. Outra coisa que também disseste muito importante é que eu deparei-me exatamente com esta informação que tu disseste, que é na década de 40, na altura do Salazar ou muito antes, houve muitos portugueses que foram para a França e que Exato. ficaram em condições Em precárias. favelas. Exatamente, e disso ninguém fala. Sei E quem é que tem está a falar várias disso. Tanto também fotos, com várias isso do fotos. francês com o português também é por causa disso. Sim, Porque eles sim, começaram a povoar sítios, né, e a ficar assim em situações não muito agradáveis e a economia também não estava aí. E o governo depois começou a dar casa, não sei exatamente se começou a dar casa ou só se as pessoas começaram a ir para outro sítio. E nós vimos isto também na Suíça, mas em França foi o que se falou mais e que há estudos e há mais dados e tal. Mas que até então também na Suíça nós temos uma comunidade portuguesa muito grande. Inglaterra é o segundo país depois de 2010, começaram a ir muitos também quando o presidente da altura começou a aconselhar as pessoas que estudavam em Portugal a irem porque não há futuro. Islândia também está a crescer, Irlanda também está a crescer e exato. portanto as pessoas vão. Mas outra coisa que tu também disseste que foi muito interessante é que hoje em dia, como é
as pessoas da classe média é que têm que ir embora, então já é esse o chororô. Sim, claro Porque que as até pessoas estão a então, se abifar porque, ai, agora estudaram bem, vão embora. Mas também, mas os que, digamos, não estudaram, entre aspas, não é? Não querendo desrespeitar ninguém. Tem o 12º Sim, profissionalizante. sim, que o fizeram no ensino secundário também continuam. Eu acho que anda ela por ela, andam as duas coisas de mão dadas. Mas há mais, claro, foco para quem tem uma educação académica, talvez. Isto Exato. até acredito que vá uma pergunta de mim, Sara, para a Leia e para a Lívia, que é interessante pensar é que vocês acham que este discurso de que não há pessoas, porque já entendemos, não é, que a maneira como eles encontraram de trazer pessoas para trabalhar e fazer trabalho forçado, vocês acham que este discurso é linkado de certa forma nos dias de hoje? Porque continua-se a ver nos dias de hoje, há discurso agora, começou a surgir na parte de turismo, que já vimos uns documentos que foram assinados para trazer pessoas, específicas pessoas de sítios específicos para voltar a fazer tudo novamente outra vez. O que é que vocês têm a comentar sobre tudo isto? Opa. É polémico. Não, eu acho que isto aqui dá um podcast à parte, não é? Eu posso dar uma opinião muito rápida, que é um assunto que eu debato bastante aqui. Portugal tem uma fuga de mão de obra e não fixa essa mão de obra. É claro, né? O custo de vida está cada vez mais alto e o salário não corresponde ao custo de vida. E sem falar que a gente tem que pensar em Portugal como é que é o seu lugar dentro da União Europeia, que é um país periférico voltado simplesmente a serviços. A gente está vivendo uma desindustrialização de Portugal. Então, precisa repor essa mão de obra. E isso vai ser bem engraçado. Precisa de um outro podcast, mas eu posso só pincelar assim, muito rápido. Chama essa mão de obra estrangeira e está tendo muitas, por exemplo, TI. Estou chamando de brasileiros para trabalhar em TI, não está no gibi, gente. Não está. Uhum. Você vê assim pessoas que algumas empresas voltadas assim para brasileiros para chamar brasileiros para trabalhar em TI, porque os portugueses que aqui estão vão vazar. Sim. Então, mas ao mesmo tempo, você tem o seguinte, tem o CEF. Uhum. E quem é imigrante, quem trabalhou no CEF e quem passou pelo CEF sabe como é que é difícil você ficar em documentação. Você demora até 2, 3, 4, 5 anos para conseguir documentação e ficar legalizado. E para você conseguir um bom emprego, você tem que ter documentação. Sim. E se você não conseguir documentação, você não consegue você não consegue um bom emprego. Exato. Então fica num ciclo vicioso do qual você não consegue. Você fica sempre aquele emprego do recibos verdes. Sim. Posso citar o meu caso. Eu só consegui o meu número de segurança social quando eu consegui o meu cartão cidadão, porque tem uma lei para brasileiro que facilita. Uhum. Eu fiquei durante a minha vida 3 anos em subemprego por conta disso. Uhum. Porque eu não conseguia, porque sem meu número de segurança social, eu não conseguia mudar meu visto e eu não podia, e empresas não podiam trabalhar com visto de estudante. Sim. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso, ao mesmo tempo que passa algumas leis que facilitam. Por exemplo, hoje em dia, o Brasil, o país dos PALOPs, já consegue, você com uma carteira de motorista, uma carta de motorista, você pode dirigir o veículo sem precisar modificar de carteira mais outros países também. Sim. O que quer dizer? Você pode trabalhar como Uber, você pode trabalhar como caminhonista, você pode trabalhar em vários trabalhos, que são setores que muitas vezes são dominados por estrangeiros também. Se você for a Uber, Verdade. a Bolt, você vai conversar, a grande maioria são brasileiros, são pessoas do sudoeste asiático. Sim. Isso daqui que eu vejo em Lisboa, pelo menos. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho dados quantitativos, ainda não parei para pesquisar sobre isso. E é um assunto que a gente vai ter que debater mesmo, porque o Estado português não está facilitando. Por exemplo, meu visto vai vencer e eu não consegui marcar com o CEF para renovar o meu visto. Uhum. Eu estou nisso desde o ano passado, desde que chegou o meu visto, eu tentando marcar com o CEF. Eu tenho que ligar, eu vou lá presencialmente fazer barraco. E por que o Estado português não facilita a documentação Lívia, tu para achas isso? que estas pessoas podem ser consideradas pessoas do SADO, da altura, quando as pessoas estavam no SADO? Embora não como Sim, são era aqui precarizadas. onde eu queria E chegar, elas, embora e não elas comam vivem em pão situações. com azeite, não é? Não comam pão com azeite, mas há certas coisas que elas passam
que de certa forma, só porque nós estamos em 2022, aspas, aspas, acaba por ser também igual, ou também o 2022 é uma camuflagem para dizer que já não acontece quando acontece. Uhum. Não, e acontece, isso daí é cotidiano, nunca parou de existir isso dentro da sociedade, nunca. Você vai ter trabalhadores precarizados porque aceitam trabalhos, e as condições de trabalho em Portugal aqui não são boas, os salários não são bons. Mas as pessoas que precisam sobreviver, elas vão aceitar condições piores. Claro. E, de uma certa forma, vai ser a precarização da precarização da precarização. E é uma coisa que a gente realmente tem que conversar sobre isso e desenvolver. Se eu falar sobre esse assunto, eu acho que a gente vai desviar completamente. Eu não sei. Então, se quiserem falar, podemos falar. Eu Não só, tem eu só problema. queria voltar um bocadinho atrás, porque nós mencionamos assim muito por alto mencionaste, Olivia, o lusotropicalismo. Quando se dá o Estado Novo e o lusotropicalismo, queríamos entender um bocadinho como é que as mulheres negras eram vistas e representadas socialmente. Olha, então, como eu lhe disse, as mulheres negras foram introduzidas socialmente como mão de obra, não é? Ou mão de obra mesmo, braçal. E dos trabalhos assim mais pesados que podemos falar. Tanto é que a Bell Hooks tem uma frase muito importante: será eu mulher. Uhum. Porque a condição de mulher não está para a mulher trabalhadora. A mulher como frágil, ficar em casa, isso daí, de uma certa forma, é o privilégio da classe burguesa e da classe média. Porque a mulher trabalhadora, e nesse caso, uma sociedade racista, onde as pessoas negras foram introduzidas como classe trabalhadora, as mulheres negras, elas não têm essa questão do feminino, não são frágeis. Sim. Elas são tratadas como homens, até mesmo como animais de cargas piores do que animais de cargas. Mas, ao mesmo tempo, com o racismo, a gente tem a não humanização da pessoa negra. Sim. Porque essa tem um agravante. Então, as mulheres negras eram vistas e ainda são como a outra da mulher branca. A gente vive numa sociedade cristã que temos duas figuras importantes. A Maria, que é uma idealização de uma mulher perfeita, que é a mulher castra, mãe, que acompanha o seu filho, o seu marido, até o seu leito de morte. E fica esperando a ressurreição do seu filho. E você tem a Eva, que foi aquela mulher que danou toda uma humanidade por desobedecer a Deus. Então, a Maria, ela sempre vai estar como a mulher branca, e a mulher que é o antagonismo disso vai ser a mulher negra. Então, a mulher negra, ela vai ser a selvagem, ela vai ser a sedutora, então vai ter a hipersexualização do corpo da mulher negra. E você vai ter também a mulher negra como ignorante, como trabalho. E no Brasil tem um ditado importante que é: mulher branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. Ou, sabe, branca altar, negra na cozinha, mulata na cama e negra na cozinha. Isso a gente vê bem, isso daí da sociedade. E se você for ver na tese, eu não sei se aqui dá para compartilhar, mas enfim, em tela, mas eu nem sei se dá, né? Porque é podcast, mas enfim. Não, acho que aqui não. Então deixa. Então, se você for ver, por exemplo, na década de 40, do século XIX e no início do século XX, a representação das mulheres negras são todas nesse sentido. São mulheres com os traços negros muito acentuados, muito ridicularizados e sempre representadas como nuas. Sim. E teve uma exposição em 34, que é a Exposição África, Exposição Colonial, que representava a mulher negra, por exemplo. Você está no calor e é básico que o vestimenta das pessoas negras em África não usavam blusas, não tapavam os peitos. As mulheres e os homens não tapavam, porque o peito não era algo sexualizado em muitas dessas sociedades. Então, era representada aquelas mulheres, faziam praticamente um jardim zoológico. Em 1934 fizeram aquela exposição, na época de Salazar, e as mulheres negras eram hipersexualizadas porque estavam simplesmente com seios de fora. Então, a gente tem essa figura. O que vai trazer o lusotropicalismo, ele vai trazer é que a novidade do lusotropicalismo ele vai se apropriar dessa questão racial das mulheres negras. Ele vai dizer que as mulheres negras são
super sexuais, vai dizer que os homens negros, se você for ler, se tiver estômago para ler Casa Grande e Senzala, que é onde surge o lusotropicalismo, é a Bíblia do lusotropicalismo, eles vão dizer que o homem, o homem e a mulher negra são tão sexuais, são tão sexualizados que corrompem o homem branco, que o português, quando vai até o Brasil e vê a mulher negra com os peitos de fora, e ele já sente uma atração quase que natural. Sim. Então, até mesmo que as mulheres negras elas eram amas de leite dos seus senhores, dos filhos dos seus senhores, e isso se torna quase que natural, porque sexualizam até a amamentação. Isso é muito tosco, porque porque o mamar do bebê já fica com contato do corpo, aí vem aquela questão da mulher negra como ama, que é cuidadora, tudo mais, que é figura carinhosa, e o português, e mais tarde o brasileiro branco, vai se sentir encantado e seduzido pela mulher negra. Isso para justificar um estupro. Sim. Isso é estupro. perverso. Isso, muito perverso. E vai tirar essa culpa. E vai trazer a novidade de que português, como é voltado historicamente, como eu disse antes, não sei se estava ligado ou não, estava gravando ou não, mas como eu disse antes, a novidade vai ser o quê? O Gilberto Freire vai falar, então, sempre existiram pessoas negras em Portugal. Portugal está logo ali do norte da África, já tinha esse contato. E ele já tem uma ocupação árabe, tem uma ocupação islâmica, e que a centralização foi exatamente isso, a expansão do português e do cristianismo. Então, ele já tem uma questão natural à miscigenação. Então, quando ele vai para as novas terras, descobre, entre muitas aspas, novas terras, eu prefiro o termo expansão marítima, quando ele vai para as outras terras e encontra ali novas populações, ele, em vez de oprimir como o inglês faz nos Estados Unidos ou como o francês faz na América Francesa, não, ele vai se juntar, por exemplo, ele vai se encontrar com a indígena brasileira, e a indígena brasileira está em cima dele, porque está tomando banho de cachoeira, está toda peladinha, opa, vou lá. E me deu mole. É estupro também. Sim. É estupro. Então, porque no Brasil tem até uma coisa que é até mesmo muito forte, que é laçar indígena, que é você pegar uma indígena dentro da sua tribo, capturar e amarrar ela no pé da mesa. Minha bisavó foi feito isso. Tem colegas minhas que a avó, que era indígena, também foi feito isso. Isso até hoje. Até hoje. Isso aí é muito presente na nossa sociedade. Isso veio da onde? Né? Então, tem essa justificativa e o lusotropicalismo vai trazer isso, vai amenizar o domínio português. Exato. Vai dizer que não é estupro, que foi concedido. E olha só que bonito que você vê no Brasil. É uma sociedade extremamente mestiça. Exato. Olha que bonito. Você via, ele pegar documentos e via que a monogamia brasileira, aqui no Brasil durante muito tempo, durante os primeiros anos da colonização, não era muito forte. A poligamia, principalmente, era o homem branco com várias indígenas ou várias mulheres negras. Sim. Não, isso daí era uma coisa forçada, eram mulheres escravizadas que eram estupradas cotidianamente. Isso eu não posso falar dos meninos e dos homens negros também, né? Que também aconteceu isso com eles. Sim, também acontecia. Sim. Exato. E o lusotropicalismo vai amenizar. Essa é a novidade do lusotropicalismo. O lusotropicalismo no Brasil tem desde a década de 30. E até antes de ter esse nome lusotropicalismo já existia, desde o século XIX. Mas em Portugal vai começar a surgir depois da década de 50. Por quê? Porque você vai ter o fim da Segunda Guerra Mundial, já não é legal você ter colônias, sabe? Você já está num outro tempo, você foi para uma Alemanha nazista, você viu campos de extermínio, você viu o genocídio ocorrendo ali na tua cara. Genocídio de uma proporção jamais vista antes, porque, vamos lá, né? Fábricas de matar é um pouco chocante, né? É muito chocante. Então, e também as potências coloniais da época vão sair enfraquecidas, não vão conseguir manter as suas colônias, as que participaram da guerra propriamente ditas. Sim.
Então, eu vou começar a ter independência, a luta de independência, e vão dar. A luta de independência sempre teve, a luta de libertação sempre teve, mas vou começar a ter vitórias dessas lutas, a surgimento de novos países. E a própria ONU tem o artigo da sua carta de fundação que é contra o colonialismo. Uhum. Então, o que Portugal vai falar? Olha, não são colônias. Isso daqui são territórios portugueses. Aí vai ter essa mudança. Aí, espertamente, que ele vai falar: tem um livrinho aqui que justifica que Portugal é diferente. E é Uhum. o uso do tropicalismo, nós somos de mais a menos, tudo mais. E isso vai ser uma política de Estado dentro do governo Salazar da década de 50 em diante. Vai surgir a figura do assimilado, mais ou menos nessa época também, Sim. e eles vão mostrar, de uma certa forma, tentar mostrar que é mais ameno, olha só. E Portugal foi a última grande potência colonial na África. Uhum. Só teve a independência do Portugal, só deixou de ser um país colonial e lutou mesmo até o fim, né, para permanecer com esse status. Tanto é que tem algumas pessoas que dizem que as guerras de independência, as guerras de libertações das ex-colônias, né, territórios africanos que falam português, foi o Vietnã do Salazar. E está certo, Sim. porque através dessas guerras de independência que a gente teve a Revolução Portuguesa de 74. Claro. Porque começou. Quando falamos que a Revolução Portuguesa começou em África, não é à toa. Exatamente. Porque mandavam soldados para lá, viam as situações, tinham contato com ideologia socialista e comunista, e voltavam e falavam: gente, eu estou lutando aqui para quê? O que isso daí me beneficia? Eu fui arrancar da minha aldeia, que eu vivia paupérrimo, para lutar contra o paupérrimo. Exatamente. Muitas das pessoas, não é? Eu tenho uma amiga que estava-me a contar isso, que é a outra parte da história de Portugal que nós também não sabemos, porque não temos, pronto, não é? Não temos família, por assim dizer, portuguesa, mas houve muitas pessoas que foram obrigadas, pessoas que foram arrancadas literalmente das famílias, que os corpos ninguém sabe, não conseguiram fazer funeral, e os que voltaram da guerra estão traumatizados, não têm qualquer tipo de Sim. ajuda para recuperar porque estão sem falar e tal, mas foi uma guerra muito violenta, tanto para Foi, esses que estavam a se defender, exato. foi violenta para os dois lados, e para você Exatamente, defender um sistema que não exato, favorece nada ao trabalhador português, porque se exatamente. você for ver, o sistema colonial foi antes de Salazar, e foi, de uma certa forma, a queda do sistema colonial também foi a queda do fascismo português. Uhum. Uhum. E o que beneficiou a população portuguesa? Exato, A gente acabou de falar que é um país de imigrantes, que historicamente falando é um país de imigrante, e piorou da década de 20 até só melhorou da década de 80. E não foi à toa, porque a colonização somente beneficiou a elite portuguesa. E é muito engraçado que quando a gente vê a guerra colonial, tipo os portugueses contra os africanos, não. São os trabalhadores portugueses, junto com os trabalhadores africanos, que se conscientizaram e lutaram contra o mal comum que os oprime. exato, exato. E é desse ponto de vista que a gente tem que perceber. Até mesmo que eu falei que eu não gosto muito de trabalhar contra a branquitude e negritude. Não, é muito mais complexo. Yeah, é muito mais complexo que até hoje Agir. as pessoas estão tão traumatizadas, há familiares dessas pessoas que estão vivas, que sentem qualquer tipo que sentem medo e represálias, têm medo de falar sobre isto, e Sim, portanto há histórias que eu fui sabendo de familiares que perderam os seus familiares e que falaram, mas que é uma classe trabalhadora ainda muito presente, principalmente no sul, em Beja e tal, exato. exato, que se fala e que não se consegue E tá encontrar, bom. sem ser por familiares de familiares por familiares, não temos muito acesso a esta realidade, que também é uma realidade e que, como tu disseste muito bem, é complexa e tem muita linha para se tirar nessa história. Exatamente. E que é E grande é parte engraçado. maior do que, ou seja, há mais classe trabalhadora do que propriamente a família elite que saíram a beneficiar. Exatamente, porque para a elite era facultativo, você podia escolher ir ou não, mas para trabalhadores era obrigado. Sim. Você ia ou você ia para a Exatamente. prisão. E Claro. desculpa, ninguém queria ir para uma prisão da PIDE, Exatamente, sim. E por sabe? causa disso é que as pessoas fugiam. Sim. Iam para a Suíça, Exato, para a muito. França. Eu tinha um Exatamente. vizinho
Eu tinha um vizinho português que foi parar no Brasil, olha só que viagem louca, por fugir da guerra. Sim, sim. Ele fugiu mesmo, não sei como ele conseguiu entrar no navio, ele conseguiu ir, ele falou assim: "Eu só estou aqui por causa da guerra". Nós, quando estávamos a crescer, nós sabemos dessas histórias. São coisas que eu ainda me lembro, não me recordo quem é que nos contou, mas havia. Havia muito esta conversa do fulano X que fugiu, deixou cartas, as cartas até. Nós eh, temos familiares também que para não familiares que estavam em Angola, que para fugir da guerra também Fugiram para Portugal. alteravam documentação para não parecer que tinham uma certa idade, porque chegava uma certa idade e tu eras obrigado sim ou sim, nós éramos de uma Exato. classe trabalhadora, não é? Eras obrigado sim ou sim a ir para a guerra, então eles alteravam documentação para dizer que eram mais jovens. Isso também só dava até um certo ponto, não é? E depois quando não conseguiam mais, fugiam como podiam. Agora estou-me a lembrar de histórias de uma familiar nossa que, epá, não sei, foi parar em Portugal de caminhão, não sei como é que aquela mulher andou Portugal inteiro de caminhão Sim, só mesmo para fugir pronto, à guerra e essas consequências, porque, como vocês comentaram bem, a classe social trabalhadora não dos dois lados Não ninguém representa ficou todo o bem. país, exato. Exatamente, ninguém não, ficou resolvido. a condição do trabalhador em África era quase igual do trabalhador português, Exato, exato. que era de semi-escravidão, ou escravidão direta, né? E a luta de libertação dos africanos e também a luta contra o fascismo em Portugal não se acontece do dia para o outro. Começa com greves, teve um episódio em Angola que foi contra uma fábrica, uma espécie de colônia inglesa em Uhum. Angola, que foi uma fábrica que os trabalhadores foram e depredaram tudo, não deixava ninguém sair, e foi uma luta muito grande para eles conseguirem os direitos, o direito deles, né? Enfim, mas você teve em Moçambique, você teve em Guiné, você teve, naquela época Guiné e Cabo Verde também era o mesmo território, mas enfim, mas você teve essas lutas e também como você teve lutas durante todo o fascismo contra o fascismo, Sim, dos trabalhadores portugueses contra. E de um determinado momento, a guerra se dá, quando a guerra se dá e há esse cruzamento entre os dois, você tem a Revolução Portuguesa. Infelizmente, ainda, pelo menos em Angola, né, e Moçambique, houve a continuação de uma guerra civil depois da independência, sim, que já se trata de um outro assunto, de um outro contexto de Guerra Fria. Exato. claro. Exatamente. E, enfim, o plano que tinha, se você for ler o texto de Cabral e tudo mais, os planos que tinha, pelo menos para Cabo Verde, foi tudo por água abaixo por conta dessas guerras civis. Uhum. E você viu por esse período. Mas é importante salientar isso. O encontro dessas duas classes, mesmo que seja em situação de guerra, ela culmina de uma certa. As duas classes não, né? Essa mesma classe de duas regiões diferentes culmina na Revolução Portuguesa e nas independências. E assim, tá certo que guerra nunca é bonito, mas é bonito você ver o resultado de uma disputa se dá por uma unidade. E que, E é inclusive, bonito você eu ver também tenho isso. aqui a acrescentar que também foi algo que tive que estudar e que eu não sabia, que alguns países, não sei exatamente qual é que é, mas acho que fala-se muito na Guiné-Bissau, houve pessoas, trabalhadores que não estavam contentes e que ajudaram também os guineenses, em Angola acho que também aconteceu, mas que essas Exato. pessoas não deram a cara porque seguiram fugir, no sentido, eu vou-te ajudar Exato. A guerra não é algo agradável. Exato. Você É está em verdade. situação de guerra. Nunca tive situação de guerra propriamente dita, né? Uhum. Apesar da minha cidade ser parecida, vamos Uhum. colocar assim, a violência urbana, mas eu nunca tive em guerra civil, como a maior parte das pessoas da nossa geração angolanas e tudo mais. Sim. Mas não é agradável, é o risco que você tem, o dia todo você pensando se você vai estar vivo, é você vendo corpos no chão, a sua sociabilidade não é a mesma. E é claro que você vai ter esse escape. Mas, às vezes, desse período, por exemplo, Amilcar Cabral, ele fala que. Amilcar Cabral, eu vou dizer porque eu li os livros dele, né? Até Sim. mesmo depois da tese, ele traz muitas coisas interessantes sobre a África. Ele fala que, no primeiro momento, ele é classe média e tudo mais, no primeiro momento, ele é contra a luta de libertação. Mas, a partir do momento que o exército português mata
e começa a oprimir greves de trabalhadores ou agricultores, que também são trabalhadores, mas eu estou falando de trabalhadores de cidade e do campo, Sim, matando, ele vê, ok, não tem como negociar com esse governo. Temos que pegar em armas porque já estão nos matando. sim. E isso você vê o ponto de flexão, o ponto de pegar em armas. Até que ponto você pode resistir? Até que ponto a luta ela vai se dar? Eu acho que também isso é um outro tema para o podcast Sim, que dá sim, para sim, falar sim, sobre as sim. lutas coloniais e tudo Exato. mais. Sim. E indo já então para a última questão que nós tínhamos para ti, que também está muito à volta de tudo o que nós fomos falando, é perguntar-te também quem foram Virgínia Quaresma e Fernanda Duval. E como é que Ah, elas se apresentavam esteticamente em comparação com as mulheres revolucionárias como a Titina Silá ou a Josina Machel? então, a Virgínia, ela é muito importante porque ela foi junto com ela, né, ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em jornalismo. Ela formou como amiga e ela foi a primeira jornalista negra portuguesa e uma das primeiras jornalistas portuguesas, isso no início do século XX. Uhum. E ela não só como ela também ela fez entrevista ao presidente brasileiro, é super importante, mas não só isso, ela também foi uma inovadora do marketing também. E ela começou a trabalhar com essas questões e morreu com quase 100 anos, morreu na década de 70 desse Uhum. século, e é uma figura extremamente importante dentro da comunidade negra portuguesa, até da comunidade feminina, né? Sim. E ela era uma feminista, e ela lutava também contra o racismo. E ela entendia as suas limitações, que a sociedade impunha como limitação a ela por ser uma mulher negra. E a Fernanda do Vale, bem, é como eu disse antes, ela é uma figura um pouco mais polêmica, não por ela ser polêmica, mas como ela é representada no livro que foi feito Sim. sobre ela. Então, eu já falei sobre ela, era uma boêmia do início do século XIX, final do século XIX e início do século XX. Ela se apresentava com roupas de toureiros, roupas masculinas, cabo-verdiana. E ela Uhum. se apresentava, a gente tem que entender o contexto, né? A gente está falando de princípio do século XX. Sim. Então, elas se apresentavam tendo uma figura, o cabelo e as vestimentas muito mais europeias da época, ligadas a modas, do que agora. A Fernanda, ela realmente tinha cabelo crespo, e a Virgínia mais cacheado, era um pouco mais. Ela passa para a questão da mestiçagem, né? Sim. Então, elas se apresentavam dessa maneira porque não é que não havia uma outra maneira, mas o racismo e o debate não era tão discutido quanto a gente vai ter, por exemplo, das mulheres que lutaram contra o Império Português dentro dos seus territórios em África. A Tsila Sila, desculpa se eu falar o nome dela errado, eu peço desculpa aos guineenses, mas ela se apresenta com cabelo Black Power, Sim. mesmo com black, com tranças, até mesmo quando tem algumas fotos dela que eu achei lindas, que ela tá com uma criança e tudo mais, ela tá com uma roupa militar e tá com o cabelo trançado para caber o capacete, para usar suas roupas militares. E a gente está falando da década de 60, 70, e já tinha esse debate sobre o cabelo, já tinha esse debate sobre a beleza negra. E tem uma outra mulher que, deixa eu pegar aqui o nome, a Joacina, Sim. Acho que é que é. Sim, sim, ela é de moçambicana, sim. Moçambique. Sim. Exato, tem uma foto dela muito bonita do casamento dela. Essa, infelizmente, morreu de câncer, morreu antes do processo de independência acabar. Ela ela tá no casamento dela com um black, e ela tá com um afro, sabe? E essa questão, e é muito interessante, foi muito difícil achar uma foto dela com roupas civis, Sim. da Titila Silá, eu não consegui achar, porque ela está sempre com roupas militares, mas também a vida quase toda dela foi nesses espaços, né? Uhum. Mas não, a Joacila está com aquela foto, com aquele sorriso com um lindo black. E é isso, porque a gente está no período já da década de 60 que o Black Power já estava falando. A gente tem que perceber que quando a gente fala de debates raciais,
ele se dá em pelo menos 3 continentes: Sim. América, Europa e também a África. E esse debate nunca se dá isolado. Essas pessoas se comunicam entre si, elas Exato. trocam cartas entre si. Sim. Uhum. Então, o debate sobre a aparência também é um debate que varia sobre aquelas mulheres que estavam na luta de libertação. Sim. E eu ainda não consegui estipular como estava, como esses debates eram dados, porque elas estavam preocupadas também em libertar os seus Sim. países, né? Uhum. Sim, sim. Mas enfim, e isso está tudo dentro de um contexto. E são mulheres, assim, essas quatro mulheres são mulheres maravilhosas que lutaram contra o racismo à sua maneira e são de histórias lindas. E infelizmente, duas delas tiveram a sua vida ceifada, ou seja, pelas lutas. Enfim, tipo, quando eu Uhum. estava fazendo, eu cheguei assim, fiquei muito. Quando eu estava fazendo a tese, foi o período que eu tive que parar, respirar, porque eram mulheres que são mulheres admiráveis até hoje. Tanto é que não é à toa que a morte da Silá e da Joacina, desculpa, Sim. elas são Dia das Mulheres de seus respectivos Dos países. países, e Exato, a da mulher tamanho tanto a guinense como importância, moçambicana. exato, tamanho a importância da figura delas e tudo mais, ligada também à área de educação, e elas não estavam apenas ligadas à questão de cuidado, mas elas também eram mulheres que armavam e estavam em situações de estratégias dentro dos seus exércitos, tinham papéis de comando e debatiam, e era importante botar assim, para a gente ver como o retrocesso teve depois da luta de libertações desses países, elas, elas debatiam muito seriamente sobre a posição das mulheres dentro das sociedades do qual elas estavam. Uhum. Esses debates, você vendo assim os discursos dela, a conversa delas, a troca delas, isso daí era muito presente. O papel da mulher dessa nova sociedade que ali estava surgindo. Claro. Infelizmente, a gente teve, enfim, como eu disse, a história não é linear, né? Ela tem retrocessos e avanços. Sim. Houve o retrocesso dessas sociedades, né? Infelizmente, mas é algo que a gente tem que resgatar, é algo que nós, enquanto mulheres pretas ou pessoas brancas que são aliadas à causa, temos que resgatar essas figuras e botar isso no debate. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Queria mencionar que, pronto, tudo aquilo que nós fomos conversando aqui ao longo deste episódio, ah, pronto, se calhar nossas intervenções, minhas e da Sara não, né? Se calhar não, obviamente não, mas as intervenções da Lívia, assim, vocês podem encontrar na dissertação, no trabalho dela, que nós tivemos a oportunidade de ler e que está também disponível na internet e que nós recomendamos vivamente que vocês possam ler e aprender mais, porque é um trabalho brilhante, pelo menos para mim, para a Sara, deixou-nos muito, muito felizes e mais inteligentes, digamos assim. Sim. Sim, Agora já podemos fazer referências sim, agora onde já. encontramos o conhecimento, né? E a informação válida Sim, científica. exatamente. Então realmente é um trabalho que nós recomendamos muito e que esperamos que vocês possam também ler e acompanhar e reflexionar sobre. E queríamos perguntar também, perguntar não, mas sim, é perguntar, Lívia, assim, eu, por exemplo, agora como tua fã, quero acompanhar o teu trabalho e as pessoas também que estão aqui a ouvir que são tuas fãs e que querem acompanhar mais dos teus debates e as reflexões que tu trouxeste que são necessárias é pouco, para mim. É uma palavra que é muito pequena para dizer o quão urgentes são estes discursos e tudo aquilo que estás a fazer. Como é que nós podemos ver mais do teu trabalho? Por exemplo, ter acesso aos futuros artigos que possas escrever, ou artigos que já estejas a escrever, ou possivelmente livros que desejes lançar. Como é que nós podemos acompanhar-te digitalmente e ter acesso a esta informação? Bem, eu tenho o Instagram, que é L Casemiro com SSE Sampaio, Uhum. que vocês vão lá ver a foto da Cuca, né, que é uma piada interna no Brasil, que tipo, quem foi vacinado virou jacaré, então fui vacinado contra o Covid, eu virei a Cuca, o jacaré de peruca, a jacaré drag queen, vamos colocar assim. Então, lá eu costumo, tá meio parado, né, enfim, pandemia, Sim. mas eu costumo sempre postar coisas que eu vou fazendo, os artigos que eu vou lançando, tudo mais. No momento, eu estou para lançar capítulo de um livro com a Cristina, é um capítulo com várias pessoas negras e pessoas sobre racismo aqui em Portugal. Vai ter várias colegas minhas que vão lançar também, vale a pena.
Se eu tiver mais novidade, vou colocar lá no Instagram, Sim. @Lívia Cassimiro, com 2 S, Cassimiro Sampaio, o jacaré. Desculpa. Perdão. E também estou no meu LinkedIn. Se quiser me dar emprego também, fica à vontade. Que também é Lívia Cassimiro Sampaio. Aí é meu nome completo, Lívia Cassimiro Sampaio. Vai ter minha foto lá, que é uma rede mais séria. E também estou no Facebook, que é Lívia Vândala e Baderneira. Sim. Ok, não dá para ver que não é muito sério, mas é ligada tem uma história por trás, mas é interessante. Mas por muito tempo as pessoas achavam que esse era meu apelido mesmo, que era Lívia Baderneira. E era até engraçado que eu ia em determinados momentos para o parlamento, assim, lá no Rio de Janeiro, para a Câmara dos Deputados, aí o pessoal, Lívia, eu botei aqui seu nome, Lívia Vanderlei Baderneira. Aí, tipo, me barrava, porque não estava isso no meu documento. Virou meu nome social, né, agora. Mas, enfim. Mas está lá, e lá eu costumo postar mais coisas, o Facebook, porque eu sou uma pessoa mais idosa. Então, então eu costumo postar, é uma rede que eu estou mais presente, normalmente agora eu estou postando mais memes. Sim. Quem fica, uma pessoa idosa costuma fazer, mas sim, quando tiver um lançamento de trabalho, eu costumo lançar nessas 3 redes. Ok, de qualquer forma nós também vamos deixar aqui na descrição do episódio os arrobas todos para que vocês possam conferir. E queremos voltar aqui a agradecer-te, Lívia, por esta magnífica conversa, esta magnífica aula de história, que só nos dá mais vontade realmente de ler mais e estudar mais, para nos entendermos e sermos mais empáticos e eventualmente aprendermos algo com a história que já passou. Até porque faz sentido, porque a Lívia é historiadora. Exatamente. Minha formação é historiadora, agora estou indo para sociologia e antropologia, mas a história não me deixa, eu sou apaixonada. E nós ficamos por aqui, para vocês que nos ouvem, mais um episódio do podcast da Mukidi. Muito obrigada por nos ouvirem e vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, gente.